O Dr. Paulo Portas, há bocado, disse uma coisa que eu quero corrigir. Já não é a primeira vez que o diz. Já o disse várias vezes. E tem a ver com o PEC 4. Disse o Dr. Paulo Portas. O PEC 4 congelava as pensões. Já lhe foi dito que isso não é verdade. Mas gostaria de o retirar desse equívoco. Vou ler o PEC 4 no que diz respeito às pensões mais baixas. Diz assim. Não vai ler tudo, pois não, Sr. Engenheiro? Não, todo o PEC, Deus me livre, com certeza que não, mas vou ler a frase que é importante, se me dá licença. Com certeza, é importante. se é uma Diz frase, assim, muito bem. será necessário suspender a aplicação da regra automática da indexação das pensões, o que não deixará de permitir um aumento, ainda que moderado, das pensões mais baixas. Vou repetir, Dr. Paulo Portas. Não deixará de permitir um aumento, ainda que moderado, das pensões mais baixas. Olha, eu acho que é melhor nós eliminarmos este equívoco e gostaria que o Dr. Paulo Portas ficasse com esta folhinha para que não voltasse para que não voltasse a cometer esse equívoco. Está bem? Está a ver como... Porque há factos e há manipulações, doutor. Paulo Portas. Factos, ora, nem mais. Como o candidato José Sócrates é muito competente a manipular, mas não é muito competente a governar, esqueceu-se de dizer aos portugueses o seguinte, eu nem preciso de olhar para os papéis para me lembrar das datas. No dia 11 de março o senhor apresentou, o Ministro das Finanças apresentou o PEC. No PEC está escrito congelamento do indexante dos apoios sociais. Senhor candidato José Sócrates, respeite o meu tempo, que eu respeitei o seu. Congelamento do indexante dos apoios sociais e suspensão da indexação das pensões. Muito bem. A seguir vem um quadro onde o candidato José Sócrates esqueceu de omitir a nota de rodapé, que está aqui sublinhada a amarelo, exatamente o mesmo, onde se diz a suspensão da aplicação das regras de indexação das pensões, porque se há um indexante e se ele fica suspenso, obviamente... Qual é o ponto? Posso desenvolver o raciocínio? Obviamente, se o indexante fica suspenso, a pensão fica congelada. Bom, equivale a uma poupança de 0,2 do PIB. A seguir há um debate no Parlamento, 6 dias depois, em que eu digo ao primeiro-ministro José Sócrates, o senhor vai fazer uma enorme injustiça que é congelar pensões de 246 euros, 227 euros e 189 euros. Porque se congela o indexante, também congela a pensão que lhe está indexada. Só 3 ou 4 dias depois desse debate é que no texto definitivo do PEC aparece a frase que o Primeiro-Ministro leu. Isto é inteiramente verdade e escrutinável por alguém. Mas pior, agora não me interrompa porque é fazer ruído para eu não dizer o resto. Mas pior é que esta frase que permite, vírgula, pelo menos manter alguma esperança para o poder de compra das pensões mais baixas, não é confirmada pela nota de poupança de 0,2 que se mantém no texto definitivo do PEC 4. Ou seja, mudaram o discurso, mas não mudaram as contas. Manteve-se uma poupança de 170 milhões de euros, 0,1 mais 170 milhões de euros. Para que as pessoas entendam lá em casa, Dr. Paulo Portas, qual é então a sua conclusão? A minha conclusão é que o Primeiro-Ministro não se deu conta de que estava, na melhor hipótese, a congelar as pensões sociais mínimas e rurais, e estou a lembrar-me do debate que tive com ele. Depois quiseram corrigir no texto, perceberam que era uma inacreditável injustiça pessoas com estes rendimentos ficarem... Não é congeladas as pensões, é perderem o poder de compra das inflações. Mas, no texto definitivo do Ministro das Finanças, continua a estar aqui que vão poupar 340 milhões nestas pensões sociais, rurais e mínimas. Esta narrativa. Pode ficar com o papel, que é um papel completo. O Dr. Paulo Portas fez uma afirmação que não era verdadeira. É verdade. Tenho aqui o documento oficial. Verdadeira. E agora inventa esta história, esta narrativa, apenas para sustentar aquilo que foi em verdade. Mais vale reconhecer, Sr. Deputado, mais vale reconhecer que se enganou. Que isso não é verdadeiro e que o Sr. Deputado fez uma afirmação que era. Senhora. Eu acho que está aqui o documento oficial, o programa mais certo. Nessa narrativa de que fala, eu estive na Assembleia consigo e lembro muito bem de o ter desmentido e de ter dito, não, Sr. Deputado, nós vamos aumentar as pensões mínimas. Sempre foi essa a nossa intenção. Nós temos uma margem de manobra de 80 milhões de euros que servirá justamente para aumentar as pensões mínimas. E agora? O Sr. Deputado, e daqui em diante? Daqui em diante será exatamente a mesma coisa, porque o que está aqui ficou exatamente assim no acordo. É por isso que lhe digo, nós poderíamos ter poupado o país a estas semanas, poderíamos ter poupado o país ao pedido de ajuda externa, porque afinal de contas, Judite Sousa, é uma coisa que o Dr. Paulo Portas se recusa a compreender. Como é que é possível nós termos sujeitado o país a tudo isto
Se, afinal de contas, a oposição chumba as medidas do PEC e umas semanas depois as vem a aprovar, porque elas estão todas no acordo da Troika, quem é que compreende uma coisa destas? Mas o engenheiro José Sócrates não reconhece que está sozinho nessa argumentação de que se podia ter evitado a ajuda externa? Mas o que é que quer dizer sozinho? A oposição não concorda comigo? Bom, isso é fácil de compreender. Não, sozinho, ao longo destes 6 anos, sozinho na medida em que as instituições internacionais que nos tiveram que emprestar 78 mil milhões de euros vieram dizer que o pedido de ajuda externa era inevitável. Não, em primeiro lugar, não disseram isso. Há algumas pessoas, eu sei, que internacionalmente tinham essa opinião, mas eu sempre discordei delas. Porque uma economia moderna como a nossa, uma economia progressiva, uma economia que faz parte do mundo desenvolvido, paga um preço de reputação por pedir ajuda externa. Eu sempre recusei essa interpretação. E sempre fiz o meu melhor para que nós pudéssemos ultrapassar os nossos problemas, fazendo aquilo que devíamos fazer. E este PEC 4 dava-nos uma oportunidade, porque o PEC 4 foi aprovado, foi sustentado por todos os meus colegas europeus no Conselho Europeu e foi sustentado pelo Banco Central Europeu e pela Comissão. E quem deitou tudo a perder foi a oposição que chumbou essas medidas. Agora temos 2 anos de recessão. Mas agora diga uma coisa, se alguém compreende isto, eu acho que pode explicar-me facilmente, eu estou aqui para ouvir. Afinal de contas, chumbam as medidas do PEC. E agora aprovam-nos exatamente as mesmas. Porquê? Já lhe demonstrei que não são as mesmas e se quiser fazer esse tipo de argumentação tem que o fazer com os partidos que tem que o fazer com o partido que aprovou os PECs. Não é o meu caso. Nem o PEC 1, nem o PEC 2, nem o PEC 3, nem o PEC 4. Porque enquanto o senhor dizia que a economia ia crescer, nós víamos a recessão a chegar e tivemos razão. Enquanto o senhor dizia que as contas estavam em dia, nós perguntávamos por valores que não se encontravam nas contas. Porque enquanto o senhor dizia que o endividamento não era um problema, nós dizíamos que ia transformar-se no maior problema do país e que ia sacrificar o próprio crescimento económico. Portanto, ouça, se quiser continuar a dizer que o problema português começou no dia do PEC 4, eu só lhe digo uma coisa. Vá dizer isso às pessoas que estão lá em casa e que sabem o que aconteceu nos últimos anos, que sabem o que é a classe média ser completamente sacrificada, haver uma nova pobreza muito séria, haver 650 mil famílias a quem o desemprego bateu à porta, vindo isto num consulado e num mandato de um primeiro-ministro que se tinha lembrado de afixar um cartaz a dizer que ia criar 150 mil. O que acabou de dizer dá-me deixa para a próxima pergunta, José Sócrates. Temos 2 anos de recessão pela frente, segundo a Troika, temos um desemprego que pode chegar aos 13%. O que é que prevê agora fazer em termos de crescimento económico que não tenha feito nos últimos 10 anos? Eu gostaria de dizer o seguinte. O Dr. Paulo Portas, nos últimos 2 anos, não tem feito outra coisa que não seja explorar as consequências da crise internacional aqui em Portugal. Nunca deu um contributo para que nós pudéssemos reduzir a dívida, para que pudéssemos reduzir o déficit. Pelo contrário, votou sempre contra todas as medidas para a redução da despesa. Portanto, a súbita conversão à disciplina orçamental, à redução da dívida, é uma conversão, enfim, muito apropriada para o momento eleitoral. A minha pergunta, mas gostaria de lhe dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que discutir as medidas para o futuro. É isso que me pergunta. Exatamente. Eu acho que este acordo que fizemos com a Troika dá-nos uma oportunidade ao país. E essa oportunidade deve ser aproveitada. Nós temos que investir na economia e, em particular, nas exportações. Temos que dinamizar o nosso mercado energético, apostar e continuar a aposta nas renováveis. Temos que continuar a aposta que fizemos na educação, temos que continuar a aposta que fizemos na saúde. Mas isso não tem nada de novo em relação ao passado. Eu pergunto-lhe o que é que se propõe agora a fazer em termos de crescimento económico. Objetivo, nós temos que melhorar as nossas exportações, temos que ter 40% de contributo das exportações para o crescimento económico. Nós temos que chegar a um nível das energias renováveis que reduza a nossa dependência do petróleo, que aumente a nossa cota de renováveis, para que nós possamos ter pelo menos 30% da energia que consumimos no nosso país com base nas renováveis. E as renováveis estão a dar neste momento emprego a mais de 100 mil portugueses. Temos que continuar neste caminho. Temos que reduzir o nosso insucesso escolar, como fizemos nestes últimos 6 anos. Tivemos a maior redução de sempre do insucesso escolar. A mesma pergunta principal, mas se me dá licença, desculpe, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Tem que equilibrar os tempos dos senhores. Sim, senhor. É muito simples e muito rápido. Nós estamos a discutir as nossas propostas. Eu apresento as minhas no breve tempo que tenho.
mas gostaria também de discutir as propostas do Dr. Paulo Portas. Mas primeiro temos que as conhecer. Eu pedi ao meu partido e aos assessores do meu partido para me darem o programa eleitoral do Paulo Portas. Mas primeiro vou ter que perguntar, ao Dr. Paulo Portas. Deixe-me só dizer isto, dá-lhe já a palavra, eu só lhe peço mais uns segundos. A verdade é que me deram uma pasta em branco. Programa eleitoral do CDS. Não existe. Porque só vai ser apresentado esta semana, segundo sabemos, não é? Ah, bom, mas desculpa, Dr. Paulo Portas, como o candidato José Sócrates também peço desculpa, mas isso é uma... Não sei. Desculpa, o que eu sei é que o senhor vem para os debates e ainda não tem programa. É que o senhor deputado, desculpe... O senhor candidato mente mal, sabe? Desculpa, mente mal. Peço desculpa, eu não estou a mentir. Está. Desculpe, não estou a mentir. No meio político sabe que o programa de CDS é apresentado no dia 14 de maio. Olha, nem lhe admito isso. Desculpa, Dr. Paulo Portas. E deixe-me dizer uma coisa. Já fez o número. Não me parece que é razoável, do ponto de vista democrático, iniciarmos os debates sem o Sr. Deputado apresentar os seus programas. E dê-me licença para dizer que é muito criticável o facto de o Sr. Deputado há 30 dias, ou há mais de 30 dias, ter deitado abaixo um governo e 40 dias depois dessa abertura de crise política não ter ainda programa. Vamos então ouvir Paulo Portas. E talvez deixe-me fazer a pergunta. Com certeza, é um programa eleitoral onde não constam a influência e o impacto das medidas que são acordadas pelo país para poder sobreviver daqui a umas semanas com os nossos parceiros estrangeiros. Paulo Portas, deixe-me então perguntar-lhe quais são as propostas do CDS em matéria de crescimento económico, lembrando-lhe, por exemplo, e gostava de ouvir a sua opinião, a proposta do PSD de redução da taxa social única, que o Presidente da República também vê com bons olhos, de forma a diminuir os impostos sobre o trabalho para aumentar a competitividade da economia. Qual é o seu compromisso? As propostas do PSD compreenderá que discuta no debate com o líder do PSD. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, na declaração que enviei, quer ao BCE, quer à Comissão Europeia, quer ao FMI, e que não tem a ver com nenhuma súbita conversão, tem a ver com o facto de eu ter o sentido de responsabilidade de perceber que daqui a 4 semanas não há dinheiro para pagar salários, nem para pagar reformas, nem para pagar os compromissos do Estado português, porque o candidato José Sócrates conduziu o país aonde conduziu, do ponto de vista financeiro. Daqui a umas semanas, foi o que disse o Ministro das Finanças. Eu estou apenas a citá-lo. A amortização da dívida não tem nada a ver com isso. Você sabe isso muito bem, quem está a mentir é o senhor candidato José Sócrates. Dentro de algumas semanas, o que estava em causa era que Portugal não era capaz de cumprir os seus compromissos internacionais, disse o Ministro das Finanças. E dentro de algumas semanas, o que podia estar em causa era que o sistema bancário vinha por aí abaixo.